Presidente da Assembleia de Freguesia e restantes membros da Assembleia, excelentíssimo Sr. Padre Jorge Mendonça, outras entidades aqui presentes, minhas senhoras e meus senhores. É com muita satisfação que a Junta de Freguesia de Posto Santo celebra junto de vós o 42º aniversário da nossa freguesia. O nosso programa este ano dá destaque à tauromaquia de Posto Santo, por se tratar de uma freguesia com uma história rica nesta área, a qual pretendemos sempre dar a conhecer e valorizar. É por isso que nesta tarde poderemos assistir e participar na conversa taurina, seguida da exibição do Passo de Olhos pela Academia Rítmica Terceirense do Clube Desportivo do Centro Comunitário do Posto Santo, o Quinto Touro e a Tourada à Corda. Fiquem por cá, festejando connosco. Para darmos início à nossa conversa taurina, passo a apresentar o moderador da mesma, que aceitou o nosso convite, o que muito nos honrou. Assim, seu nome, José Figueiredo Gouveia de Castro Parreira, de 55 anos de idade, arquiteto de profissão e que, embora não tenha nascido no Posto Santo, viveu parte da sua infância e juventude aqui. A sua ligação à festa brava foi desde cedo notória, tendo sido o seu avô paterno ganadeiro e o seu pai tomado as rédeas da ganadaria a quando de uma maior debilitação do avô. José Parreira, de entre os seus irmãos por ser o mais velho, acompanhou e seguiu as pegadas de seu pai nas jornadas da tauromaquia. Por diversos anos, pertenceu à direção da Tertúlia Tauromáquica Terceirense, onde organizou diversos congressos e outros eventos na nossa ilha. Comentou inúmeras touradas de praça, demonstrando desde logo o seu gosto e entendimento na área da tauromaquia. Hoje está presente nesta festa como moderador da nossa conversa taurina, sendo ele a dirigir e a apresentar os restantes intervenientes da conversa, que com muito orgulho posso dizer que são gentes nossas, gentes da nossa freguesia e que elevaram e continuam a elevar esta cultura, esta tradição. Obrigada a todos pela presença e desejo que aproveitem e apreciem o que aqui iremos mostrar. Obrigado, boa tarde a todos, obrigado pela vossa presença. Gostaria de começar por dizer que é um orgulho e um prazer estar aqui. Uma pequena correção, eu nasci nesta freguesia, porque todas as pessoas que nasciam naquela altura eram todas naturais da Sociedade da Conceição, só por simples facto do hospital está sediado nessa freguesia, mas eu sou natural da freguesia de Posto Santo. Normalmente começam-se estes debates por uma intervenção mais institucional. Aqui está o Sr. Presidente da Câmara e a Sra. Presidente da Associação de Ganadeiros. Vamos fazer aqui um pouco diferente. Acho que este momento deve ser uma coisa mais informal e com a participação de todos. E vamos deixar para o fim as posições institucionais, até porque gostaríamos que fizessem um balanço destes tempos difíceis que foram o pós-Covid em todos os aspectos, nomeadamente também na tauromaquia. A primeira coisa que normalmente me perguntam, e quando vêm grupos de fora, é por que raio é que há touros nos Açores? Porque é que em Ovilhas, basicamente, essa manifestação só se passa aqui? E porque é que esta manifestação cultural está tão enraizada no povo desta ilha? Bom, tudo o que eu disser daqui para a frente, vocês podem me chamar mentiroso porque são meras conjunturas, não há nada escrito. E, portanto, a primeira, se não me engano, o primeiro registro que há de uma manifestação taurina é da Praça do Castelo, já no século XVII, e por alturas da beatificação de Santo Inácio de Loyola. Portanto, até lá, tudo o que nós podemos dizer, estamos aqui a inventar, e, portanto, como arquiteto, sou bom nisso. O que será mais provável de ter acontecido é que, normalmente, antes de em ilhas isoladas como esta, desabitadas,
Antes de se começar a pôr gente aqui, largava-se gado de maior ou menor porte, que de alguma forma abriam caminhos para o interior da ilha e constituíam uma reserva de carne para os tempos difíceis dos primeiros povoamentos e para alguma emergência que fosse possível, que fosse necessário fazer. É natural que esse gado, por falta de contacto com as populações, tenha ficado bravio e que tenha sido usado, segundo o Sr. Alcalino Bruges, talvez a tourada à corda tenha começado por esse gado ser laçado e utilizado nas primeiras manifestações culturais, nos festejos que havia, para poderem ser consumidos, e que, na vinda desses campos do interior até às freguesias, vinham laçados com corda e os rapazes mais atrevidos da freguesia manifestavam a sua coragem através de brincadeiras à frente do touro, um pouco como se faz hoje em dia em Pamplona, com os touros que vão para a corrida, e portanto, e daí também nasceram os casamentos, sabemos natural, portanto as mulheres normalmente são sempre as culpadas destas coisas. Será que começou por aí ou não? É provável e é uma suposição. O Dr. Adolfo Lima tem uma outra teoria que pode ser complementar a esta, de que nas tropas castelhanas que vieram, nas tropas espanholas que vieram, haveria um contingente substancial de gente do País Basco, onde tem uma manifestação parecida com a nossa, que é o touro ensalgado, só que em vez de ser pelo pescoço é pelos cornos, e portanto poderiam ter sido eles a trazer também um pouco essa manifestação, ou as duas terem existido e portanto terem sedimentado esse gosto. O que é certo é que esse gado foi um gado que os habitantes das Américas chamavam o touro indígena, o touro mais claro, o touro que não tinha seleção, era um touro que resultava de estarem soltos nos campos do interior. E, digamos, há aqui dois momentos que podem justificar o facto de a tauromaquia se ter implementado mais na terceira e não nas outras ilhas. Penso que são os dois factos que podem distinguir a terceira em relação às restantes. Um é o facto de Angra ter sido a capital dos Açores, a cidade, digamos, chave no comércio atlântico, e daí ter concentrado aqui um grande número da nobreza, que depois aproveitava para se recriar com os touros e também para treinar cavalos. A segundo momento, provavelmente, e isso é inegável, a presença de um forte contingente espanhol aqui no Forte de São João Batista, e que também, se nós pensarmos que os espanhóis levaram o touro para as Américas, e portanto que ainda hoje há tauromaquia em países como a Venezuela, o Equador, Peru, Colômbia, México, é natural que algum desses touros tivesse passado por aqui e tivesse de alguma forma sedimentado esse gosto. Não há de facto registros escritos, isto são só suposições, e estamos a fazer uma conjuntura baseada em factos. Onde começam de facto as coisas a terem uma outra envolvência e uma outra seriedade é a partir do século XX. E há aí três grandes momentos que eu considero como momentos chaves naquilo que são as etapas que marcaram as rupturas e as evoluções da tauromaquia na ilha. A primeira foi a compra de um semental no continente por parte dos irmãos Crovelo, da Terra Chave, e que, de alguma forma, foi uma tentativa de melhoramento daquilo que eram os gados que haviam aí, que não eram gados selecionados, que eram gados um bocadinho mesclados. O segundo grande momento acontece com o meu avô, já depois da Segunda Guerra Mundial. O meu avô estudou em Lisboa, e quando vem, ele foi colega e muito amigo do Dr. Emílio Infante da Câmara. O Dr. Emílio Infante da Câmara já estava, nessa altura, a operar uma transição, que muitas ganaderias fizeram também nessa altura, de retirada daquilo que eram as linhas, aquilo que se chamava os encastes portugueses, e a substituição por encastes espanhóis mais adaptados àquilo que era o toureiro. E, portanto, o meu avô trouxe uma ponta de vacas e alguns sementais da ganaderia Emílio Infante da Câmara, e com isso estabeleceu a base de uma nova ganaderia que teria o seu sucesso aqui na terceira, e que de alguma forma rompeu com aquilo que eram as seleções e o gado que havia aqui na terceira,
e é o responsável pela introdução do Sangue Tamaron, portanto, por via militar da Câmara, aqui na Terceira. Há também um submomento dessa evolução que eu tenho que atribuir ao meu pai, que quando começa com a ganaderia, principalmente a nível da corda, há a transição da terra para o asfalto, na maior parte dos caminhos, e isso implica que tenha que se fazer algumas mudanças. E o meu pai, em conjunto também com o meu avô, decidiram aumentar, digamos, a idade dos touros corridos para 4 anos, de maneira que os touros fossem mais fortes e mais pujantes, e, por outro lado, reforçar o meio da corda para poderem controlar e proteger mais o touro. O terceiro momento, em termos, digamos, de evolução ganadeira, dá-se nos anos 90, por via da ganaderia Rei Botelho, com a aquisição de uma camada randilha, portanto, por Domecq, portanto, por randilha, e que também marca aqui uma evolução na forma de selecionar na ilha, e são eles também os responsáveis por começarem a tentar regularmente o gado, e é a partir também desse momento que se estabelece aqui algo que é imprescindível e que acontece hoje em dia, que é a divisão de 2 linhas de seleção, uma de touros vocacionados para a tourada à corda, e eu gostaria depois de decorrer deste bloco falar um bocadinho sobre isso, e outra mais direcionada para os touros de praça. Portanto, isto, resumidamente, é aquilo que eu vos posso mais ou menos dizer sobre a evolução da tauromaquia na Terceira, e gostava agora de começar a passar a palavra aos outros colegas de painel, porque não fui convidado para monopolizar esta conversa. E, portanto, temos aqui 2 ganadeiros, um no ativo, um que já foi no ativo e que agora é pastor, e, digamos, começava digamos, este debate por eles, perguntando primeiro o que é que faz com que uma pessoa de repente seja ganadeira, e segundo, quais são as linhas orientadoras que eles acham que devem seguir enquanto ganadeiros para darem continuidade a esta festa que é muito nossa. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Sou António Luís Ferreira, tenho touros. Essa questão de, já agora quero cumprimentar aqui o painel, o Sr. Presidente da Câmara, a Sra. Presidente da Junta de Freguesia, o elenco da Junta de Freguesia, por essa iniciativa, que isso sempre é uma mais-valia para a nossa festa, verdade? Já agora ter touros. Isso às vezes é difícil de explicar, porque eu nunca pensei que ia ter touros. Tive touros porque gostava, sempre gostei, sempre fui com o meu pai às touradas desde miúdo, a gente tinha vacas, eu tinha vacas de leite, ia sempre às touradas, e tive sempre aquele bichinho, gostava daquilo, gostava das touradas, daquela envolvência, e isso, se calhar, é que foi o pontapé de saída para ter touros. Depois tive uns problemas na minha vida, uma questão de um acidente, tive que acabar com as vacas de leite, meti gado de carne, e eu também agora não queria alugar muita história, mas como comecei. Mas comecei na brincadeira e acabei de me envolver e chegou a um ponto que eu tive que avançar. Tive que avançar porque se ter todos, para mim não é viável. Se pensasse que fosse viável, se calhar não. E eu avancei, fui andando para arrasto e é um gosto que eu tinha e gosto, é um gosto que eu tenho, enquanto eu puder, vou-os manter. Apesar destes momentos difíceis da pandemia, isto foi muito difícil, 2 anos parados, havia um negócio parado, ali sem saber o futuro, como toda a gente não sabia o futuro, mas quase os touros, a gente tinha aqueles touros ali, estava a tratar, desfiz-me de alguns touros que se calhar fizeram falta esta época, e foi assim, e tivemos os apoios. Eu também quero agradecer aqui em nome do Sr. Presidente da Câmara, que a Câmara apoiou, o Governo Regional apoiou a gente, e muitas pessoas psicologicamente foram apoiando, sempre dando uma força a pensar no futuro. Mas fui voltando aqui, fui voltando, e pronto, então aí, e este ano houve a retoma. Eu agora gostava que a retoma continuasse como começou este ano, mas eu às vezes cometo um ponto de interrogação, porque as corridas que eu tinha praticamente todas faladas eram corridas de 2019, estavam contratadas. As corridas estavam contratadas. Vamos ver agora se, neste ano que temos, se conseguem contratar sempre da mesma forma que estavam a contratar em 2019 e antes de 2019. E vamos a ver se o futuro assim é que eu diria.
Se a gente vai seguir, que está a ser difícil também, hoje em dia os cereais estão muito claros e está a ser muito difícil manter o guardo. Vamos a ver, o futuro é que vai dizer, até a gente tem força de segurar isso, mas no Tetores nunca tive o objetivo quando comecei a pensar em alinhar a minha vida a Tetores. Isso foi um gosto pessoal que eu tinha, fui adquirindo, ao longo dos tempos fui-me aparecendo e eu continuei e fui para a frente. Temos aqui o primeiro manifesto, temos agora aqui o Anselmo Morico, que também já foi ganadeiro e que agora mudou para trás da corda e é outra realidade, mas também uma realidade importante e faz parte da festa e, portanto, nós gostávamos de saber o que é que leva um jovem a continuar esta tradição. Boa tarde a todos. Isto é complicado. Tive quase 3 anos parado, depois quando começou a pandemia acabei com a ganaderia, coisa que teve muita pena mesmo, muita pena ter acabado. A seguir vem, pronto, o ganadeiro Francisco Pereira, tirámos o Luís para ir para a corda dele e eu, pronto, como eu tenho aquele peixinho desde muito novo, que eu apanhei pai no Eliseu, apanhei pai no Francisco Sousa, depois ele começou com a sua própria ganaderia, vim sempre acompanhando sempre aquilo desde miúdo, e é um bicho que está envolvendo o João e o Tiago, sabem o que é aquilo. Quando se entra no mundo dos touros é difícil de sair. Não sei o que é que posso explicar a vocês, o que é estar à corda de um touro, o que é que está em cima de um cavalo, a touro é um touro. Aqui isto é coisas muito complicadas, porque quando se gosta e temos que fazer tudo para que isto não acabe, porque isto cada vez mais já tem mais dificuldades com essas pessoas que são contra os touros e temos que salvar a tauromaquia, porque eu estou a ver a tauromaquia um bocadinho enfraquecida a nível desse aspecto. Pronto, e estou à corda de touros, hoje em dia estou à corda de touros, estou à frente da corda, faço o que gosto e espero bem ter vida e saúde para fazer isso muitos anos. Agora, em relação à parte da ganaderia, em relação à pandemia é uma coisa que eu não posso falar porque já não tinha os touros, mas era uma coisa que eu gostava muito, aquilo acompanhar de touro desde o dia que ele nasce até o dia que ele corre, aquilo é tudo uma coisa que temos sempre em cima do acontecimento. E depois quando é um touro de uma vaca, que a gente sabe que é uma vaca boa e o touro era bom, a gente tem sempre aquela ânsia de ver, de acompanhar, para ver se não acontece nada, sempre em cima dele, como é quem anda com ovos, sempre assim, que é para depois quando chegar o dia da corrida a gente ver o nosso produto. Que produto é que nós conseguimos produzir para trazer para o arraial e para mostrar ao povo. Porque enquanto que na tourada de praça temos ali o touro, temos o cavaleiro, temos o toureiro, no arraial de corda para mim é um bocadinho difícil para o touro porque temos ali um mundo maior que qualquer coisa, acho eu que é. Temos o capinha, temos a corda, temos o pastor, temos as próprias pessoas no arraial, as pessoas também querem pertencer à festa, também querem fazer parte dela. E aquilo depois é uma coisa, o touro quando pode, tenta atender tudo, quando não pode. Eu acho que um touro de corda para mim aquilo tem que ser um touro que mete o arraial em movimento, aquilo não é o capinha dá 50 passos seguidos e depois sai e eu fico parado, não, aquilo é, ele pode dar só 4 passos, mas quando sai a correr e limpa, faz limpeza no arraial e mete o arraial todo em movimento. Obrigado. Posto Santo é uma freguesia recente, tem 42 anos, e portanto resultou ao fim e ao cabo numa subdivisão da freguesia de Santa Luzia, tanto quanto eu sei, e essa subdivisão atirou o Posto Santo para uma realidade histórica que é ter ficado com grande parte da sua área, ou da sua área de pastagens onde pastam ganaderias, de tentaderes onde se tenta gado bravo, e portanto de alguma forma herdou essa herança cultural
que era de todos, mas que de alguma forma se manifesta agora mais na freguesia. Essas heranças trouxeram também gente, não é? Uma dessas, digamos, dinastias importantes que ficaram englobadas dentro da freguesia foram os Pampelonas, porque tem a Quinta de Marinhas, aqui dentro da área da freguesia, e tem uma história muito longa para contar, desde que mexe com cavaleiros, que mexe com diretores de corrida, que mexe com espaços onde se realizaram coisas. Lembro-me da escola taurina do Mestre Arinho, do qual fiz parte, começou nas cavalariças do João, ali na Canada do Sarito, e de lá saíram dois bandeiradeiros da alternativa, o Rogério e o Rui Silva. E, portanto, há de facto aqui um agradecimento muito eterno, digamos, à família Pampelona, por todo o contributo que ao longo destes anos tem dado à tauromaquia, e, portanto, é nesse sentido também que o João está aqui. Para além disso, tem o mérito de ter sido o primeiro cavaleiro da alternativa dos Açores, e se hoje em dia não é fácil, naquela altura menos fácil era. E, portanto, o João, passa a palavra para ti, porque tens muito para falar, acho que. Bem, boa tarde a todos. Vou falar um bocadinho da história da nossa família, foi aquilo que me pediram. Portanto, desde que me lembro, foi o meu avô que era um grande aficionado e acabou por ser o diretor de corridas. O meu pai foi cavaleiro amador, e depois eu de miúdo comecei a acompanhar, portanto, da escola, ia para os cavalos todos os dias, com esse grupo o Zé também fazia parte da nossa afição, e a partir do momento eu optei também por ser cavaleiro, porque quando cá vinham os cavaleiros torear, principalmente nas São Joaninas, naquela época os cavalos vinham de barco, ficavam cá, à espera que o barco levasse, geralmente estavam sempre 3 semanas, um mês cá na ilha, e esses cavalos ficavam nas cocheiras que eram lá do meu pai. E eu comecei a ter contacto com eles, e era diferente, porque os cavalos vinham os cavaleiros, geralmente os tratadores que vinham e tinham que estar mais tempo e acabavam de montar os cavalos todos os dias, e eu aproveitava estes bocadinhos para estar com eles. E comecei a ver que havia uma certa evolução, que aquilo tinha que ser muito profissionalizado. E então comecei a torear muito novo, toreei num festival, a primeira vez na inauguração da tertúlia tauromáquica de Chavinhos, que na altura era ali na Maria Gaia. E pronto, fui cavaleiro amador durante alguns anos. Depois o meu pai conseguiu, e faz parte do Luís Zezinho Parreira também, que foram a Graciosa e a Santa Maria, e que torearam lá, e as corridas acabaram por ser mais um espaço, mais uma oportunidade para quem quisesse torear. E eu aí comecei, fiz várias corridas cá, na altura festivais, depois fui à Graciosa muito novo, e então fui evoluindo, e quando chegou ali 17, 18 anos, optei por ser cavaleiro de alternativa. Não podia ser cá, tinha que ser daqui, que esse é o grande peso que nós temos, é ser cavaleiro nos Açores, que é muito difícil, porque o número de corridas já era muito limitado, e para estarmos em contacto com os outros toureiros temos que nos deslocar para o continente, o que é muito caro e complicado para nós. Mas fui para casa de uma família que eram os Correia Lopes, acabei por tirar a prova de praticante, voltei, foi em 79, depois quis ser cavaleiro de alternativa, voltei ao continente e tirei a alternativa depois da inauguração da Praça de Cá, porque tinha que se fazer um número de corridas mínimo para se conseguir ter a alternativa ou a mesma prova. E então optei por ser cavaleiro, acabei por ser o primeiro cavaleiro da alternativa, e os Açores eram muito limitados para o cavaleiro ser profissional, ver somente das corridas, e foi realmente porque antes tinha estado nos Estados Unidos,
e tinha achado que aqui seria mais uma valia para os toureiros dos Açores, porque a deslocação para o continente era complicada, a concorrência era muito grande, porque vivi na altura, considero que foi a parte gloriosa do toureiro a cavalo, que foi a evolução do toureiro, onde apareceu o Moura, o Caetano, os Bastinhas, os Teles. Isto vinham todos com muita força e era muito difícil nós concorrermos, conseguirmos estar nos quartéis à altura deles. Porque, na altura, para terem a noção, quando os caras vinham torear, estávamos juntos, e um dizia assim: pá, traga-lhe um cavalo para estrear aqui nos Açores, já toreou 60 vacas. E lhe fazia-me confusão como é que era possível um cavalo para ser estrear, já tinha que torear 60 vacas. Enquanto eu, os meus aqui, toreava às vezes uma, duas, e era difícil. E tenho o caso de um cavalo que toreou pela primeira vez, que nunca tinha toreado com uma vaca, que foi uma linha, que foi a coroa de glória da casa, e aquilo fazia-me confusão. Quando fui para o continente, vi realmente que aqui os cavalos levariam ali as vacas, que era um trabalho muito mais complicado do que a gente poderia conseguir aqui. Mas quero dizer com isto é que hoje em dia os meus filhos, com a evolução do touro também, porque eu apanhei as duas fases do touro a cavalo, que foi o touro corrido, e depois a evolução, que foi a partir da inauguração da Praça da Angra, foi extinto o touro corrido e passou a ser o touro puro. E o touro, como vocês me dizem, o touro evoluiu muito. O touro, ao longo de 30 anos, 40 anos, teve uma evolução muito grande. Hoje em dia, os nossos cavalos, graças a Deus, também já toreiam, talvez não toreiam 60, mas toreiam 30 ou 40 por ano, o que realmente houve uma evolução muito grande para o Tiago e para o João. E quero dizer também que as grandes figuras do mercado hoje em dia, o caso do Ventura, Moura, já não toreiam as 60, mas toreiam as 200. E pronto, e esta é um bocadinho da nossa família. Estamos ligados sempre ao cavalo, fomos sempre aficionados. Tentei formar uma escola e formei uma escola aqui no Posto Santo de equitação, para que realmente as pessoas começassem a ter também um prazer de fazer a equitação desportiva e terem ligados ao cavalo e ter prazer e ligação ao cavalo. E pronto, essa é um bocadinho a história. Depois de terem fazer alguma política. Muito bem, muito obrigado, João, pela colaboração. Há uma história que eu gostava de contar, que sempre ouvi o meu pai, foi quando foi com o teu pai, com o Carlos Carvalhal, torear a Santa Maria. E na altura a praça foi feita com bidões de gasóleo dos aviões, portanto fizeram um redondel com os bidões de gasolina e as pessoas sentavam-se por trás desses bidões, duas bancadas improvisadas. O teu pai abriu as cortesias com um cavalo que se recusava a andar. E então as cortesias foram feitas com um empregado do teu pai a puxar pelas rédeas do cavalo, o teu pai desmontado com um chicote a bater no cavalo, e volta e meia o cavalo empinava-se e fazia barulho dos bidões de gasolina da trincheira da praça. Para além disso, acho que o Carlos Carvalhal apanhou, tinha muito medo e levou a garrafa de branco para a coisa e apanhou uma rodeira muito grande antes da praça. Quando chegou à altura de torear, acho que entrava por lá dentro e entrava até a altura que sabia que a bezerra não investia, então quando chegava aí as pessoas então punha-se de joelhos, atirava o capote para trás e agradecia às pessoas. Acho que não deu um passo, mas foi o triunfador da corrida. Portanto, isto acho que ficou nos anais de Santa Maria e, portanto, era um momento hilariante que eu gostava de contar aqui. E agora também contou que foi alto também em 72 à Praça da Mara de Bedões, com terra, desceram aqui com terra, e levámos os todos, eu era miúdo, tinha 13 ou 14 anos na altura, e falaram-nos para ir lá, e uma pessoa que era lá amigo do meu pai, e acho que toda a gente foi à tinha da corrida, estava cheio de gente a querer benefício lá para uma festa qualquer. Há um touro, chega, vê o cavalo, foge,
chega ao bidão, dá um salto, o bidão fica meio para cá, meio para lá, torna a segunda vez e sai da praça. As pessoas começaram todas a fugir. A gente, os focados saíram, agarraram-se ao turco, na altura eram os turcos que havia, e trouxeram o turco para a arena, só que metade das pessoas já se tinham ido embora. E era meu pai à procura do empresário, não aparecia. Quando chegámos a casa, o empresário estava lá na sua espera. Meu pai disse, então a gente estava à sua espera para saber se era para fazer, continuar. Eu quando vi, lembro-me que aquela gente tinha pedido dinheiro dentro e vim embora. Pronto, galão da minha vida toda. 50 anos, aliás, a Dora Maguinha tem imensa história engraçadíssima. Essas esperanças que a maneira como a gente funcionava. Hoje em dia, claro que não é possível fazer nada disso, porque há os regulamentos, quer dizer, a corrida de praça, que muita gente talvez não tenha conhecimento, há o regulamento, há uma lei, há uma autoridade que é o diretor de corrida que sabe o regulamento. Há muitas vezes que nós vemos os próprios diretores de corrida levarem grandes assobiadelas quando têm razão. E não é normal. Portanto, naquela altura, tinha-se fazer tudo e mais alguma coisa, era um espetáculo para agradar as pessoas. Só que às vezes tornava-se complicado. Bom, e vamos dar agora um salto até aqui à Filipa Magalhães. E vou aproveitar a presença da Filipa por vários aspectos. Em primeiro lugar, por ser irmã dos grandes focados nesta terra, o Paulo, deu contributos enormes para aquilo que foi a evolução também da focadagem aqui. Era um filho e é um filho porque terá sempre presente desta freguesia. Mas a Filipa, talvez muita gente não saiba, também fez parte do primeiro grupo de focados feminino desta ilha e, tal como todos nós, de modo geral, aqueles que têm hoje em dia contacto com a tauromaquia, começámos numa coisa que tem vindo a morrer de alguma forma e a pena, que era a tourada dos estudantes. A tourada dos estudantes era talvez o primeiro momento que os jovens tinham aqui de contacto sério com os touros, e havia de facto aquela parte engraçada e brincalhona e descontraída, mas havia sempre uma parte séria onde o João começou, e o João e o Tiago também, onde eu também toreei, o meu pai, muitos dos meus tios e primos, e se calhar muita gente que está aqui nesta plateia começou a sua experiência taurina na Tourada dos Estudantes. E era bom que a Tourada dos Estudantes não morresse, porque é de facto um embrião, ou foi um embrião, e espera-se que seja um embrião de muita coisa. Portanto, eu aproveitava aqui a Filipa para podermos falar um bocadinho desses momentos, obviamente também do teu irmão, mas da Tourada dos Estudantes e das realidades, e como é que também se começa a ser aficionado, não é? Porque grande parte desse contacto vem de muito novo e vem, digamos, da forma como somos educados e levados à praça. Bem, boa tarde a todos. Agradeço à Junta de Freguesia o convite, sobretudo para vir dar aqui um pequeno testemunho do percurso do meu irmão como focado. Na nossa família tínhamos várias pessoas que eram bastante aficionadas. O meu pai também era. Desde miúdos, nós quando estávamos nas férias e estávamos aqui no Posto de Santo, era raro o dia que não íamos ver engailar touros. Seguia ao almoço, meu pai pegava e nós lá íamos para as diversas ganaderias que havia na altura. O meu pai gostava imenso, muito conversava nessas alturas com o seu pai, o José Albino, e acho que foi um pouco por aí que este gosto começou. Depois o meu irmão também foi amigo de pessoas aficionadas, ligadas à festa, e outro dia o João Carlos contava, quando tivemos aqui a reunião, um pouco essa história, e eu acho que isso ajudou
a cimentar o gosto pela tauromaquia em nós. Tínhamos um primo que ainda é vivo, hoje tem 96 anos, mas quando foi estudante, estudou em Santarém, foi focado lá, contava histórias. Tínhamos um primo que na altura era focado, que era o Pontes, que acho que também influenciou, e as coisas depois começaram na tourada dos estudantes. Houve um ano, em 82, salvo erro, o meu irmão fazia parte da comissão da tourada de estudantes e lembrou-se porque é que não havemos de fazer também um grupo feminino, abre-se inscrições, vê-se se há gente que queira e vocês experimentam umas vaquinhas. E ele abriu inscrições e pronto, e apareceram 8 raparigas meias malucas, se calhar na altura, eu uma delas, e que experimentámos. Pronto, eram bezerrinhas, muitas vezes elas fugiam era da gente ou passavam ao lado, mas pronto, mas foi uma experiência engraçada. Ainda tivemos durante 3 anos, houve um verão que fomos às festas à Graciosa, e aí talvez é que, no meu caso, peguei então uma vaca já maiorzinha, já mais valente, e depois sei que o grupo ainda continuou, talvez por mais 2 ou 3 anos, e depois acabaram com isso. Infelizmente hoje assistimos a uma realidade que eu acho que é uma pena, que é precisamente a tourada de estudantes, a fraca adesão que tem, e eu tenho muita pena se nós acabarmos com uma tradição que já tem muitas dezenas de anos. Em casa ainda tentámos entusiasmar os nossos filhos para entrar na tourada, eles eram um bocado receosos, que embora gostem de todos, nenhum deles quis seguir os passos do tio, mas lá houve um ano em que eles entraram na vertente não séria da tourada e realmente gostaram, e o bichinho da tourada de estudantes também ficou. Portanto, espero que seja uma coisa que não termine. Filipe, há um problema por sentir, e deu a volta através digamos, do museu que existe hoje ali. O focado é o amador, não é? O focado é o amador da festa, é o único que está ali por amor à camisola, para todos os efeitos. Aliás, a figura do focado, para quem não sabe, o focado começa por ser, digamos, os filhos da nobreza que eram, digamos, solicitados a presença para proteção do palco real. Aliás, o focado é aquele palco, aquele elemento que eles levam nas cortesias, tem, digamos, uma forma em U, e isso era usado, esse focado, o focado era usado para fazer, digamos, a barreira de proteção a um touro, porque normalmente as touradas eram em espaços públicos, normalmente em praças públicas, e, portanto, onde era montado um palco real quando o rei assistia, e, portanto, esses filhos, digamos, dos nobres da terra, montavam uma proteção adicional ao palco real, e no caso do touro poder querer investir contra o palco onde estava o rei, eles formavam essa barreira e, portanto, faziam essa morada. Aliás, acho que a última que se fez cá na terra foi feita pelo meu avô e por alguns irmãos e pelo Sr. Gaspar Baldaia, e, portanto, por gente dessa altura, estamos a falar, presumo eu, aí nos anos 30, 40, mais ou menos, em que fizeram ainda uma casa da guarda junto à trincheira da Praça de Touros de São João, e há fotografias disso nessa altura. Mas isso para dizer que depois o focado ganha alguma preponderância quando é abolida a morte do touro, e, portanto, é preciso dar um final à corrida, e portanto, eles acabam por ser, as pessoas encarregues de agarrar o touro e levá-lo para os corrais, e, portanto, isso depois ganha a dimensão que nós conhecemos hoje. Mas isso para dizer que muitas vezes
estes jovens têm os seus momentos de glória muito novos. E são momentos de glória muito impactantes, que depois se traduzem a seguir num vazio quando abandonam, quando despem a jaleca, e há gente que fica refém um bocadinho dessa glória que tem, e depois fica sem saber como é que há de voltar à festa. O Paulo teve esse mérito de ultrapassar, digamos, esse vazio da ausência da festa através da constituição do museu, que não é mais do que as memórias dele, é uma homenagem que ele próprio faz a uma festa que lhe dá muito, não é? E gostava que de alguma forma falasse um bocadinho disso também. Sim, eu creio que sim, que foi uma forma dele continuar ligado à festa e às pessoas de quem gostava. Foi uma forma também que ele encontrou de perpetuar a memória do grupo, daqueles que foram focados no tempo dele, e é por isso que ele tem ali um núcleo grande dessas fotografias, mas também, como ele gostava muito da Festa Brava, de perpetuar um pouco a memória da tauromaquia aqui da terra. Por isso estão fotografias dos tocados do tempo dele, fotografias de touros e de touradas antigas, de uma série de toureiros importantes que vieram à Praça de São João, pronto, reproduções que ele foi juntando. Ele, depois da sua despedida, ele durante anos selecionou, mandou executar aquele manancial de peças que estão ali para criar esse pequeno museu, esse pequeno núcleo. Teve também nessa altura uns que chegaram a ele por via de um padrinho nosso, um conjunto de cartazes de touradas da praça, essencialmente de São João e talvez alguns de Espírito Santo. Temos ali cartazes já com mais de 100 anos, e o Paulo, ao longo dos anos, foi emoldurando, recolhendo e criando ali um espaço que eu gostava de estar com os amigos, com os focados, pronto, para passar alguns momentos e, no fundo, que falaram do seu tempo, das touradas, e de certa forma eu acho que sim, de perpetuar um pouco aquele ambiente que ele tinha deixado. Pronto, eu acho que não se fará contestação se eu disser que os 12 anos que ele deu ao grupo de focados, que julgo que foram fundamentais para o bom desempenho do grupo da Tertúlia Tauromáquica Teixeirense e para o seu historial. Estão aqui pessoas que se recordam possivelmente de haver touro-corridas em que ele chegava a pegar 2 touros, porque além do touro que lhe era destinado, havia, pronto, a infelicidade de algum colega e ele ia dobrar, e isto não aconteceu apenas uma nem 2 vezes. Saíam muitas vezes à arena touros bastante complicados, que na Liga a Cavalo já se via que iam ser touros difíceis, e a gente já sabia qual era o focado que ia ser destinado à cara. Às vezes pessoas que estavam sentadas próximas da nossa família diziam mesmo isso: olha, este é para o Paulo, e efetivamente era. Portanto, eu acho que ele teve consciência da importância que teve no grupo, e ao fim de 12 anos num grupo de focados, eu creio que não é fácil, não deixar de um momento para o outro e abandonar todo aquele ambiente e os amigos, e acaba por ser creio que uma família, não é? Uma segunda família que criam ali. O Luís saberá isso com certeza também por experiência própria. Vamos aproveitar essa transição, e agora deixo aqui uma meia verónica apropriada para passar aí
para o Luís, que é, digamos, o representante de uma nova geração, focado, premiado, e, portanto, gostávamos também de saber da tua experiência e também como é que vês essa herança que focados como o Paulo deixam e que vocês, de alguma forma, provavelmente, não sei se ainda tiveste a oportunidade de presenciar o Paulo no ativo, mas devem ter falado dele e de outros que com o Paulo fizeram a história do grupo que tu agora integras, não é? Boa tarde a todos. Antes de mais, é um privilégio e um prazer estar aqui a representar o grupo de focados a motores da Tormaga Terceirense. Chamo-me Luís Souza, mais conhecido por Tony, sou focado do grupo, tenho 23 anos e quanto ao Sr. Paulo Magalhães, infelizmente não lhe conheci no ativo, na altura quando pegava motores, mas conheci já fora do grupo. Era um grande senhor, um grande amigo, com um caráter muito próprio, e chegou-me a contar grandes histórias que passou, a pegar touros, entre convívios com os focados, etc. E assim, a realidade é que o Sr. Paulo teve um marco muito importante no nosso grupo, ele como entre outros focados, e que o grupo está muito grato por isso. E com certeza o Sr. Paulo Magalhães gostaria muito de estar hoje aqui presente, diante de todos nós, mas com certeza ele está lá em cima a olhar por nós. Quanto ao grupo, vou fazer aqui um breve resumo desta época. O grupo este ano fez 49 anos, foi uma boa época para o grupo. Pegamos em várias corridas, sajoaninas, corrida da praia, corrida de Ramo Grande, graciosa, fizemos uma digressão ao continente e foi uma época muito positiva. O grupo está muito bem, está a entrar numa fase muito boa, tem pessoal jovem a mostrar-se com vontade de pegar touros, que é o elemento principal da festa. E é isso. Agradecer mais uma vez, é um privilégio estar aqui a representar o grupo de focados da Tormaga Terceirense. E para quem não sabe, para o ano o grupo faz 50 anos, é meio século, são 50 anos a pegar touros, são muitos anos, muitas pessoas já passaram por isso. Muitas pessoas, quer focados, quer não, mas também qualquer uma pessoa que passe por lá, seja focado, seja não seja, por mais que nós demos ao grupo, nunca vamos conseguir dar ao grupo aquilo que ele dá a nós. O grupo está acima de tudo, acima de qualquer um de nós, e é isso. Viva a Festa Brava e muito obrigado. Muito obrigado, Luís. E de facto é um pouco isso, quer dizer, há um conjunto de valores na Festa Brava que o Luís exprimiu de alguma forma, ou seja, é muito mais aquilo que a festa nos dá a nós do que aquilo que nós damos à festa. Em termos de valores, de camaradagem, de integração, de, sei lá, muita coisa, e é por isso que a festa é tão forte, digamos, nesta ilha, e nós nos identificamos tanto com ela. Uma das coisas pela qual eu passei também durante a minha adolescência foi uma escola taurina, tive o privilégio e a sorte, porque na altura, logo a seguir ao sismo, veio parar aqui à terra um senhor que era pintor da construção civil, mestre Alhinho, que vagueava ali pelas cocheiras do João Carlos na Canada de Sarilho e arrebanhou ali um ato de jovens que também andávamos todos por ali, um bocadinho sem saber como, mas gostávamos de touros e, portanto, o João, de alguma forma, agregava essa gente toda ali à volta e, portanto, nós íamos para lá, brincávamos com os cavalos, às vezes nas bezerras que se punham lá e, portanto, a nossa experiência taurina começou um pouco na Canada do Sarilho de todos. E este mestre Ailinho tinha sido bandeirilheiro, tinha andado com figuras como com figuras grandes da tauromaquia portuguesa, o Mário Coelho e outros matadores de touros, e portanto era uma pessoa experiente e propôs-se na altura fazer uma escola taurina, da qual eu fiz parte, o Rogério, o Rui Silva, o teu irmão Pedro, uma ata de gente, começámos todos ali e dessa escola resultaram alguns péssimos toureiros como eu,
mas bons aficionados, espero eu, mas resultaram pelo menos dois bandeiradores da alternativa, o Rui Silva e o Rogério Silva e o Rui Silva. O Rogério, penso que foi o primeiro bandeiraleiro da alternativa e o Rui o segundo, e portanto, mais não seja pelo mérito, temos que lhe dar temos que lhe dar esse reconhecimento. Já tentei saber se ele ainda é vivo ou não me souberam ainda responder, mas é uma pessoa que eu gostava de trazer a esta terra e que prestar a devida homenagem, porque foi importante para uma geração de jovens cuja formação, numa altura muito delicada das nossas vidas, também passou por aí. Eu estou a recordar isso para fazer também agora aqui uma passagem para o Gonçalo, porque o Gonçalo é o mais novo, se não me engano, bandeirador da alternativa da terceira, e por acaso do acaso, casou com a filha do bandeirador mais velho da alternativa da terceira. Portanto, é uma dupla responsabilidade e em casa deves ter que atar uma coisinha. Portanto, passava agora a palavra para ti e pela experiência que é, de alguma forma, e sei que também começaste pela tourada de estudantes e fizeste o teu percurso até chegares a profissional do toureiro. E, portanto, gostava que também falasses um bocadinho dessa tua evolução. Boa tarde. Desde já agradecer a iniciativa à Junta de Freguesia pelo convite e louvar essas iniciativas porque são sempre muito boas. Como o Sr. José estava aqui a dizer, eu comecei o gosto pela tauromaquia, comecei a me introduzir aqui na tauromaquia. Se calhar começa desde muito novo devido ao restaurante dos meus avós, que é ali a Casa de Pasto, se repararem também um restaurante típico e com alguma tauromaquia ali misturada com cabeças de touros, com fotografias do nosso Paulinho, de Vitor Mendes, e aquilo sempre foi uma coisa que fomos ligados e que me ia chamando a atenção. Há uma fase que aos 11 anos entro no grupo juvenil e comecei as ganaderias, a ter algum contato mais próximo com o mundo taurino. Entretanto, conheço aqui o João Pamplona, somos muito amigos, começo a ter contato na Quinta de Malinha, onde conheço a filha de Sr. Rogério. E as coisas começam a proporcionar-se. Estive nos focados até aos 18 anos, depois fui estar para o continente. Depois de estar no continente, comecei na escola taurina de Campo Pequeno, como aficionado prático. Gostava de saber como é que se lanceava, como é que se rodeava e tentar perceber um bocadinho a parte prática do toureio a pé. Entretanto, os focados foi uma coisa que acabei por sair e estando na Academia do Campo Pequeno, optei por começar a um bocadinho mais a sério. Depois o contacto aqui com a Quinta de Molinha foi ficando cada vez maior, assistir aos treinos, a pegar nos capotes e com alguma a incentivar-me para que também possa seguir essa parte de bandeirilheiro. Olha, fui andando e não sei explicar bem como é que tudo foi acabar nisso, mas que deu trabalho. E alguns apertos, mais nos costuma dizer, poucas secas antes de torear, e a gente foi andando, fomos tentando dar o nosso melhor. Fiz a minha prova em Sobral Montagraça, depois tirei a alternativa, e olha, cá estou, e a tentar dar o meu melhor à tauromaquia, e não espero nada dela, eu é que quero dar o máximo a ela, porque a gente estamos aqui de passagem, e que isso continue por muitos bons anos, e que a juventude apareça e que dê valor à festa, como a gente tenta dar também. Muito obrigado a todos, e esse é um bocadinho do meu percurso da tauromaquia. Muito obrigado, Gonçalo. Não sei se estavas a falar mais do casamento ou da prova de... São duas partes difíceis da vida. Bom, vamos entrando aqui. Continuo a dizer, quem quiser intervir, está à vontade. Quem quiser fazer perguntas, quem quiser saber um bocadinho mais.
Isto é uma reunião de amigos e, portanto, estamos todos à vontade para poder perguntar e contar histórias também, porque a vida também é feita dessas histórias que cada um vai trazendo. Eu gostava de passar agora aqui a palavra à Presidente da Associação dos Gestores de Corte. Gostava que fizesse um balanço da temporada e, embora não tenha acabado ainda, mas principalmente desta transição que foi do pré para o pós-pandemia e que de alguma forma trouxe aqui grandes amargos de boca aos ganadeiros, sobretudo também. Ora, muito boa tarde, muito obrigada pelo convite à Junta de Freguesia e também dar os parabéns ao Posto de Sado pelos seus 42 anos. Primeiro quero também falar um bocadinho da Associação Regional de Criadores de Tourada à Corda. Ela foi fundada em junho do ano 2000. Ela atualmente tem 18 ganaderias, são 12 da Ilha Terceira, 3 da Ilha da Graciosa e 3 de São Jorge. Aproveitar também para dizer que a nossa sede é aqui no Posto Santo, no edifício da Junta, e aproveitar também para agradecer a Junta e os Postos santenses por isso, por nos acolherem essa instituição. E alguns dos objetivos da Associação, quando foi criada, foi para selecionar, promover ganaderias para a Tourada à Corda, de forma a dignificar este evento. Também estudar e adotar algumas medidas que vão surgindo, com os problemas que vão surgindo, e aí vem, por exemplo, a pandemia. No caso da pandemia, esta associação que teve que fazer foi, junto das entidades governamentais, arranjar apoios e explicar a grande problemática que os ganadeiros iam sentir e sentiram. Porque estamos a falar de atividades sazonais, em que não havia forma, apesar de termos tentado várias vezes, de enquadrar a nossa tourada à corda junto das restrições que estavam a ser impostas a nível de saúde pública. E, graças a Deus, tanto no ano 2000, tanto no ano 2020 como no ano 2021, as entidades governamentais, as autarquias, e aproveitar para agradecer a Câmara de Angra e também da Praia, que colaboraram, e os governos regionais que também deram apoio financeiro aos ganadeiros da região autónoma dos Açores. Sem este apoio, não era possível hoje em dia as ganaderias terem conseguido passar esta pandemia. Os nossos associados, todos eles se mantiveram e mantêm-se no ativo. Até este ano temos mais um associado da Ilha Terceira. Outros objetivos que também as associações, neste caso a associação tem, é promover alguns eventos, ou pelo menos colaborar com eles, nomeadamente o Real Taurino, que foi em 2019, e também foi uma das iniciativas que esta associação teve este ano, 2022, foi um forcing que esta associação fez para que ele se realizasse logo no início do ano, e assim abrir a época, ou seja, termos a certeza que a tauromaquia ia ser restabelecida na sua totalidade. E daí também tivemos o apoio imprescindível da Câmara Municipal de Angra, foi importantíssimo, e também do Governo Regional e também da Câmara da Praia. Também outros eventos, como por exemplo, agora temos a caderneta de cromos, da iniciativa do Fotoíris, da família Fotoíris. São esse tipo de iniciativas que as associações, nomeadamente esta, têm que estar sempre em parceria ou ter mesmo ela própria a iniciativa. Como também tivemos, antes da pandemia, tivemos aqui uma situação que era um aumento turístico, e em 2018 dissemos, bem, nós precisamos fazer campanhas relacionadas também de promoção e de sensibilização para a tourada à corda. E saiu em 2019 esta campanha, a campanha Conheça a Tourada à Corda, Participa em Segurança, algo que já retomamos novamente agora em 2022, porque ainda bem, o turismo é algo que veio para ficar e vê-se que há uma afluência bastante grande aqui na região. Para além disso, as associações, nomeadamente a nossa, também colabora em redigir decretos quando assim o é pedido, dá pareceres cada vez mais. Nós, desde que temos um partido que é anti-touradas na nossa Assembleia, também nos é pedido muitas vezes agora pareceres sobre iniciativas anti-touradas. Agora estamos num processo, atualmente num processo também desses, e o ano passado temos no outro, das ferras. Pronto, e é algo que a gente também tem que se adaptar aos tempos atuais e estar preparados para defender.
não só esta associação, como outras também, outras entidades aqui na ilha têm-se juntado, a Associação Regional de Criadores de Tara da Corda, a Tauromarca Terceirense, a Tauromarca Braiense e agora recentemente a União Tauromarca de Ramo Grande. Nós nos unimos e temos estado em prol da tauromaquia, não só com atividades de promoção, mas também atividades de defesa. Porque cada vez mais nós nos apercebemos que as coisas têm que passar um bocadinho também pela parte legislativa, infelizmente, e infelizmente sentimos necessidade de defender algo que é nosso, que é cultural, que devia ser, é constitucional, que infelizmente vamos ter que defender. E é isso que estas instituições cada vez mais têm que fazer e estamos a tentar juntos fazer este trabalho que no futuro temos que nos adaptar. Em relação à época que ainda não terminou, ela vai terminar dia 15 de outubro, prevê-se que retome os níveis de número de espetáculos iguais aos anos anteriores, por volta dos 220 espetáculos. Em 2019 foram 224, 2018 220, 219. Em quantidade de espetáculos retomamos em força. Nos arraiais consegue-se ver que as pessoas aderiram em massa. O que é que se apela aqui cada vez mais é que os ganadeiros, na realidade, estão a ser contratados. Muitas das, como o Sr. António Lúcio disse, este ano muitos dos espetáculos já estavam palavrados em 2019, que eram para 2020, e grande parte dos espetáculos foram cumpridos. A verdade é que a receita que estava muitas vezes apalavrada em 2019 já foi reduzida para 2022. E, infelizmente, com o agravamento, ninguém pensava que a seguir uma pandemia viria uma guerra, mas veio, e os custos que as ganaderias estão a ter a nível da alimentação, com as rações, estão caríssimos, os adubos, os bolos de erva, os combustíveis, a mesma parte de rendas, quem tem a parte de senhorios, estão em valores astronómicos. E o que é que se apela às comissões e à população em geral? Que façam, obviamente, os espetáculos que bem entendem, trabalham para eles, nós também queremos, obviamente, quantidade, mas que deem preferência à qualidade dos espetáculos, que deem preferência a que haja uma boa imagem, seja transmitida uma boa imagem da tourada à corda, não só para nós que a consumimos, mas cada vez mais também para quem nos visita e para as redes sociais, porque hoje em dia tudo o que se passa é transmitido nas redes sociais. Então eu gostaria também de deixar aqui um apelo a toda a afição e a todos os nossos postos santenses também, para continuarem a ir aos touros, a promover a nossa tourada à corda e a tauromaquia no geral. Hoje vamos ter uma tourada também aqui na freguesia, às 5h30, mas que não se esqueçam de dar sempre primazia à qualidade dos espetáculos em detrimento da quantidade. Posto isso, não sei se depois terão mais questões sobre a evolução da parte das ganaderias. Pode-se dizer que, por enquanto, mantemos todos na associação. Esperemos agora que vai ser um ano, pode estar a ser um ano complicado, no final de gestão de animais também, até que os ganadeiros, por exemplo, também podem referir que 2 anos sem os touros correr, touros puros que eram de 2020 têm este ano 5 anos, já não é, os comportamentos não são exatamente os mesmos que se esperava como por 3 anos. Há várias questões que nos arraiais as pessoas têm ido às touradas, veem diferenças, e se calhar elas vão continuar a existir, mas num grosso modo pode-se dizer que a tauromaquia, e nesse caso a tourada à corda, regressou em força e esperemos que continue assim. Muito obrigado, Sónia. Bom, agora estamos na parte final. Normalmente nestas alturas temos sempre aqui alguém, ou da Câmara, ou do Governo, depois aproveitam-nos todos para fazer pedidos enormes. Portanto, vocês aproveitem todos agora o Sr. Presidente. Não, mas eu gostava de aproveitar há bocadinho uma coisa que pegando numa coisa que o Filipe disse e que foi um projeto que eu tentei implementar quando estive na Tutuia, e que eu acho que faz falta à testaria, era
A tertúlia tem, desde há muitos anos, desde que foi feita a sede, um pequeno museu que tem já algum historial e algumas peças de valor histórico e patrimonial. Sei que o Museu de Angra tem 3 ou 4 peças muito boas, mas que são peças isoladas. Existem também, a Praça também tem um pequeno Museu Taurino, que também tem algumas peças significativas, e depois há o espaço do Paulo, e haverá muitos outros pequenos espaços dispersos pela ilha, e há muitas coleções particulares que as pessoas, muitas delas, não sabem a quem deixar. Sei que, por exemplo, na América existe muitas coisas que as pessoas levaram, que os filhos e os netos, muitos deles depois também já não têm interesse, as vidas também davam outros rumos e que se calhar poderiam ser depositadas se fizesse aqui um Museu Taurino da Ilha Terceira. Acho que é um projeto interessante, permitiria de alguma forma englobar todos esses acervos num espaço comum e condigno, e fica aqui um desafio para quem eventualmente quiser pegar nessa ideia e dar-lhe forma. Acho que a Terceira merece, de alguma forma, se concebe um espaço que perpetua a memória de todos nós, porque, ao fim e ao cabo, todas as histórias que nós tivemos aqui a contar particularmente, todos nós aí, todos vós que estão desse lado, poderiam também aportar, fazem parte da nossa memória coletiva e da nossa forma de estar. E, portanto, ter um espaço em que nós pudéssemos, digamos, perpetuar essas memórias e divulgá-las de forma adequada, acho que seria um ponto interessante. Mas passando agora, digamos, àquilo que nos traz aqui, que é o facto da tauromaquia ser emblemática, não só nesta freguesia, mas em toda a ilha, e aproveitando aqui o Sr. Presidente, também fazer um pouco o balanço deste pré- e pós-pandemia. Sei que a Câmara teve aqui um papel fundamental em termos de apoio, conjuntamente, obviamente, com os governos, mas, para além disso, a Câmara tem a organização do principal evento tauromáquico dos Açores, que são as Juninas, e que mantém desde há muitos anos uma colaboração com a tertúlia tauromáquica terceirense e que tem apoiado, dentro das possibilidades, as várias manifestações que se têm organizado e, de alguma forma, tem contribuído para elevar esta cultura e para elevar o nome da Terceira por esse mundo fora. Portanto, deixava-lhe aqui agora também o seu testemunho e, digamos, o seu contributo a este espaço. Bom, muito obrigado. Eu começo por cumprimentar os posto-santenses e ali na figura da Sra. Presidente da Junta e do Sr. Presidente da Assembleia, todos os membros da autarquia, neste aniversário. De facto, são 42 anos de caminhada e creio que são 42 anos em que valeu a pena, acho que já o balanço já é bem claro, criar mais uma freguesia no nosso concelho. Por isso ficam aqui os meus parabéns e os meus cumprimentos. Também cumprimentar aqui os outros senhores Presidentes de Junta presentes e, obviamente, aqui o nosso moderador e os meus companheiros aqui de painel. Quanto às questões que estão aqui em cima da mesa, e começando talvez por esta questão do museu, e eu alargaria talvez esta questão um bocadinho mais, a criação de um espaço de memória e a criação de conhecimento sobre a história e até sobre a própria realidade da tauromaquia na Terceira, parece-me ser uma coisa cada vez mais urgente e necessária. Por duas razões. Porque estas questões da tauromaquia, se não forem bem explicadas com o andar do tempo, e a nossa sociedade está a mudar muito depressa, vão acabar por ficar progressivamente como uma questão de nicho. E não é isso que nós queremos, não é esse o posicionamento que a tauromaquia sempre teve entre nós, e não é isso que, obviamente, que pode garantir um futuro próspero a uma atividade que é fundamental para a economia e, no fim de contas, para a sociedade, porque nós estamos a falar aqui de uma matéria que tem a ver muito com o nosso próprio caráter, com a nossa própria forma de viver e de ser. E por isso é importante realmente criar esses espaços e criar conhecimento. É uma matéria em que era preciso e é preciso investir
na produção de história, na produção de conhecimento na área veterinária, na área da própria arte, tauromáquina, enfim, na área da antropologia. Há muito trabalho a fazer que não tem acontecido com a frequência que este fenómeno e a sua grandeza aqui merece. De facto, nós neste ano voltámos a um nível muito semelhante aos anos anteriores, ou seja, de alguma maneira a atividade não ficou diminuída com esta paragem de 2 anos. Isto é daquelas coisas em que nós basicamente paramos, mas saímos a correr e saímos numa posição semelhante aos melhores anos anteriores, quer no que diz respeito à quantidade de espetáculos, quer, e isso é que é particularmente importante, no que diz respeito à adesão das pessoas aos espetáculos. Neste ano tem-se batido alguns recordes de número de participantes nas touradas à corda, o que de facto mostra que as pessoas estavam ansiosas por voltar à normalidade e, enfim, o Covid não deixou neste sentido qualquer marca. Contudo, o Covid deixou, e a guerra está a deixar uma marca numa outra vertente que é fundamental para a sobrevivência das ganadarias e de toda esta atividade que tem a ver com a economia da própria atividade. De facto, os aumentos que têm acontecido no que diz respeito a rações, no que diz respeito a adubos, há aqui grandes desafios que se colocam, desafios esses que nós ainda estamos neste ano, de alguma maneira, nós estamos ainda a viver aqui um período em que ainda não entendemos bem o que é que está a acontecer, mas claramente as coisas não se configuram boas para estes anos imediatos na vertente económica e há também que começar a pensar nisso e, em particular, começar a pensar também nas questões que dizem respeito à própria organização da festa a nível de freguesia. As formas tradicionais da organização da festa, com os peditórios, com a angariação de fundos, tudo isso, se calhar, está a merecer aqui alguma revisão, porque os desafios também agora são diferentes. Mas uma outra questão que também eu gostaria, e não quero demorar muito tempo, até porque os bolos estão a olhar para nós ali atrás, uma outra questão que me parece que era importante aqui trazermos, e ela já foi aqui aflorada várias vezes, tem a ver com a questão política e com a questão institucional da tauromaquia. A tauromaquia tem uma história profunda, aliás, nós ouvimos-la aqui contar, mas eu acrescentaria mais um ponto e que tem a ver com um texto muito antigo e que o Padre António Cordeiro de alguma maneira reproduz sobre a história de uma freguesia que já não existe, que era Santana, que existiu ali, da Porta Alegre, que existiu ali por cima de São Sebastião, e ele, para explicar porque é que a freguesia deixou de existir, dizia que faziam demasiadas festas. E isso acabou. Nunca, a palavra touro não está lá escrita, mas ao ler aquilo e olhando para o caráter dos excelência, acho que andavam mesmo era nisso, não é? E, portanto, isto para dizer que a história é muito antiga, tem a ver com a gênese de povoamento, e a verdade é que mesmo a nível nacional e a nível institucional, digamos assim, as touradas já foram proibidas pelo menos 2 vezes. Uma, logo no início do regime liberal, em que há um decreto da Rainha Maria II que proíbe as touradas, que felizmente nunca foi posto em prática, portanto ficou assim mesmo, e no início da República voltou a acontecer a mesma coisa, sem outra consequência também, portanto as coisas... Isto para dizer que esta dialética, esta luta entre tourada e não tourada é um assunto antigo e é um assunto que continua presente. E é um assunto que está muito ligado também às mudanças que a sociedade vai sofrendo. Ora, a nossa sociedade está neste momento numa alteração profundíssima. Primeiro, devido ao fim da ruralidade. Nós temos cada vez mais gente, cada vez mais famílias, que apesar de, em muitos casos, de viverem no meio rural, ou seja, vivem nas freguesias, não têm nenhum contacto com a atividade agrícola e muito menos com a atividade pecuária. Nós estamos a entrar numa fase em que há gente que começa a imaginar que os ovos nascem nas traseiras do supermercado e que, enfim, que as coisas que têm estas origens assim, que vêm de uma fábrica qualquer. E isso, digamos, distanciamento que está a acontecer entre a sociedade e determinadas atividades, particularmente as que estão ligadas à área da pecuária, tem consequências, e tem a consequência do menor conhecimento e de uma visão sobre os animais que é cada vez mais diferente daquela que nós tínhamos há alguns anos atrás. Não estou com isto a dizer que nós vamos continuar a maltratar os cães ou a maltratar os touros, mas a verdade é que é preciso pôr aqui algum equilíbrio nesta relação entre as pessoas. Já creio que já está a funcionar.
Eu estava a dizer que acaba com isso. Bom, isso para dizer que de facto as coisas mudaram e estão a mudar muito rapidamente. Perante essa mudança, impõe-se também uma mudança do outro lado, ou seja, quem gosta de touros e quem acha que os touros são fundamentais para a nossa cultura e para a nossa economia, também tem que se adaptar a estes novos tempos. E algumas das coisas que se faziam não se devem fazer, e coisas que não se faziam é preciso fazer. E a tourada e toda a atividade ligada aos touros precisa de ter também um plano de comunicação, como agora se diz, e precisa de ser capaz de se apresentar perante a sociedade em geral e não apenas perante os aficionados, em toda a sua riqueza e em todos os seus valores, porque de outra maneira os outros, e são cada vez mais os que têm uma menor ligação a estas coisas, acham que isto que é um divertimento que tem um caráter bárbaro, que não tem valores nenhuns por detrás, e é preciso comunicar melhor. E eu creio que o grande desafio que nesta altura se coloca a todos nós, quem está na atividade política, nas autarquias, das juntas, da Câmara ou das câmaras, e a todos aqueles que estão ligados profissionalmente ou por amor a estas questões, é sabermos comunicar e modernizarmos também a nossa imagem e apresentarmos com uma cara adequada aos tempos em que vivemos. Se formos capazes de fazer isso e se formos capazes de comunicar bem, o futuro com certeza que estará garantido. Embora eu acredite que a força da tourada é de tal maneira grande nesta nossa terra que, por mais iniciativas que existam, ela sobreviverá com certeza durante séculos por aí diante, como sobreviver no passado. Contudo, convinha fazermos aqui esta modernização e fazermos um esforço para comunicarmos melhor e para estarmos melhor presentes nos meios de comunicação, particularmente nestes novos desafios que são colocados pelas redes sociais e por esta nova forma menos organizada, mais orgânica de comunicação. E eu creio que aqui a associação tem um papel fundamental, tal qual como as câmaras, tal qual como, enfim, todos aqueles que temos responsabilidades na gestão desta nossa terra. E isso é que, neste momento, nos deve unir e é importante estarmos unidos neste desafio, porque os tempos são também desafiantes, como também foram no passado, não são diferentes dos outros. Eu, finalmente, termino também lembrando que os 50 anos dos nossos focados também devem merecer no próximo ano aqui um particular realce, porque de facto 50 anos é muito tempo e era importante nós trazermos isto para a ribalta da atividade social e esperemos que em colaboração entre a Câmara e a Tertúlia e os focados seja possível fazermos alguma coisa diferente no próximo ano. Bom, muito obrigado a todos e peço desculpa por vos ter impedido de mais rapidamente irmos até o bolo, não é? Bom, terminou este painel. A Sra. Presidente tinha falado em 1h30, está cumprida. Resta-me agradecer-lhe imenso este convite, dar-lhes parabéns pelo 42º aniversário da freguesia, agradecer a todos os presentes e dizer que há ali qualquer coisa que se segue, como nós fazíamos quando éramos novos, António, brincávamos ali às touradas. Pum! Eu não vou alongar muito mais, até porque, como já disseram aqui, as barrigas já estão a dar horas, mas não posso deixar de agradecer aos intervenientes do nosso painel que prontamente aceitaram o nosso convite e também, como em todos os aniversários há presentes, temos uma pequena lembrança da nossa freguesia para todos eles. E também dizer que é com muito gosto que vos recebemos aqui todos e que fiquem connosco para o Quinto Tour. Também de seguida vamos ter a exibição da dança desportiva do Clube Desportivo do Centro Comunitário de Posto Santo, com a exibição de Passo Dobles e pronto, agradeço também a vossa só mais um bocadinho de atenção e paciência, porque acho que são merecedores também daqui do enquadramento da Festa Brava.